Olá meus amigos, aqui Paulo Barros desde Noruega. Muito bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre os acontecimentos atuais, políticos. Como eu, antes de continuar, eu peço gentilmente que você inscreva-se no canal. E também quero explicar que nós estamos fazendo o vídeo deste canal Duna Família, porque o nosso principal canal, que é o Duna Press Jornal, ele durante 7 dias nós não podemos postar vídeos porque o YouTube nos castigou, dizendo que um vídeo que nós havíamos postado estava fora das regras que eles consideram as regras justas. A regra é a seguinte: fale fale o que eu quero ouvir. Ai Deus. Bom, todos já sabem do que se trata, né? Bom, eu acho que essa é uma censura, né? É uma censura lamentável de não podermos estar falando sobre coisas que estão acontecendo, informando sobre coisas, etc. Bom, enfim. Continuamos. Por certo, vou deixar também aqui o nosso canal no Hubble, porque os vídeos que não podem ser postados aqui, nós postamos lá. Embora o vídeo lá naturalmente não será excluído, mas ele pode ser restrito a territórios, né? Porque quem manda nas redes sociais são os governos, são inacreditável. Sabe o que acontece? É que nós, povo, pessoas normais do dia a dia, profissionais, etc., empresários, professores, médicos, engenheiros, lixeiros, caminhoneiros, tudo com euro, nós nos apegamos à comunicação, e que é uma coisa normal, através dos aplicativos. Então você começa a debater todo tipo de história, sem exceções. É uma coisa impressionante. E isso é mais ou menos como a economia, né? Como é o negócio entre duas empresas. Imaginem vocês, se você tem uma mercadoria e a outra empresa quer comprar a sua mercadoria para poder revendê-la. Entre você e ele existe uma relação, e essa relação faz com que os dois sejam beneficiados, certo? Mas existe a intromissão do Estado, e aí é onde as coisas acontecem. Essa intromissão, ela coloca regras entre a relação entre esses dois empresários. E o que está acontecendo na nossa vida hoje é a mesma coisa. Você tem a rede social para você se informar, para você se comunicar com outras pessoas, debater ideias e informações e narrativas e crônicas, etc. Mas aí vem a interferência do Estado, que está colocando regras dentro dos diálogos. Desculpa aí, mas isso não é certo. Eu não estou de acordo com isso. Então a liberdade de expressão, ela perdeu a liberdade, só ficou a expressão, porque você já não pode falar sobre assuntos que são relevantes
Eu não estou dizendo que 100% dos assuntos são relevantes, mas cada nicho de pessoas, elas gostam de falar daquilo que lhes interessa. Cada pessoa tem a sua forma de viver. Por exemplo, antes da internet, você lia os livros, as revistas que eram publicados por editoras e meios. Hoje em dia, a internet possibilitou que não só as editoras e os meios façam publicações, mas sim todo mundo que queira fazer uma publicação. Todas as pessoas que têm uma máquina fotográfica na mão, um telefone na mão, ela se torna um autor, um editor. E isso, para os governos, se transformou em uma ferramenta inimiga. Por quê? Porque antes eles tinham o controle da sua vida através de poucas ferramentas. Só que agora, o que está acontecendo é que os governos, eles estão agora forçando as empresas a controlarem as nossas ideias, os nossos diálogos dentro da internet. E se nós não fizermos algo hoje, nesses tempos que estamos vivendo, no futuro, os nossos filhos, os nossos descendentes, eles serão robotizados. Ou seja, ele não terá liberdade de expressão. Ele estará sendo cerceado, porque hoje em dia os parâmetros de configuração das redes sociais excluem os seus artigos porque contém palavras que eles consideram fora do comum. Mas o que é fora do comum? Quais são as palavras fora do comum? Eu não sei se vocês estão lembrados daquela neura da psicose dos serviços secretos norte-americanos em vigiar as palavras que eram ditas em telefones. Não telefônico, antes dos smartphones, antes do telefone celular. Os telefones de cabine, telefone residencial, telefone comercial, existia uma vigilância. Então, determinadas palavras que eram ditas, eles iam e faziam uma investigação na vida daquelas pessoas que falavam palavras especiais, como por exemplo, bomba, Alá, terrorista, etc, etc. Então o que acontece? Que hoje os algoritmos, eles estão fazendo a mesma função. Então daqui a pouco você não vai poder falar Cristo, você não vai poder falar meu amor, minha família, minha mulher, meu filho. Ou seja, coisas que são normais na nossa vida, mas não, querem transformar as pessoas em autômatas que recebem ordens e ponto final. Então nós chegamos aqui, então eu sugiro que vocês leiam esse livro aqui, Quem Mandou Você Pensar. É uma obra maravilhosa, feita por uma pessoa que teve uma grande experiência na vida, e ele infelizmente não está entre nós, mas deixou esse grande tesouro para que todos nós possamos estudar. Bom, se você quer pular a parte romântica da obra, você vai direto para o ato 3, ok? Vou deixar aqui, é só clicar e começar a ler, tá? É gratuito e está no Dunaflip, ou seja, você acessa o livro e começa a ler diretamente, não precisa fazer download, não precisa fazer nada, só clica no link e começa a ler. E seja feliz, porque conhecimento é muito importante. Quem tem conhecimento hoje sofre menos. Então isso, voltando ao tema do controle, né? Vamos a ver.
percebemos que existe uma guerra tremenda de pessoas, até eu mesmo sou às vezes bastante crítico com as Big Techs, mas só que as Big Techs, elas transformaram as nossas vidas para melhor, no sentido da comunicação. Só que a comunicação, ela está sendo controlada por políticos. E aí é onde entra o câncer, a doença. Porque se você está de um lado e outra pessoa está do outro, existe uma relação de comunicação entre os dois, direta. De repente, essa comunicação, ela é interferida por um terceiro agente, sem convite, obviamente. Então, percebam que essas pessoas que fazem as leis dos nossos países, elas se dão a impetulância de intrometer-se em nossos assuntos. Ou seja, vamos supor que você pega lá o Zezinho, que é político, né? E o Zezinho cometeu lá um delito que atingiu a tua família, seja qualquer um, tá? Qualquer pessoa e qualquer tipo de delito, mas prejudicou você de qualquer forma. Aí eu, que fui prejudicado, por exemplo, comento isso com a minha mãe, que ela tá lá do outro lado da linha. Imediatamente a minha mãe vai intervir e vai falar: espera aí, isso não tá certo. Em um momento que eu vou falar com um amigo nosso para ver o que nós podemos fazer. Por exemplo, eu estou dando aqui todo exemplo, ok? Então, você avança e chega a um denominador de que aquele político cometeu um ato ilegal contra você. E aí as consequências começam a aparecer para ele. E é através desses acontecimentos em que hoje os políticos estão tratando de cercear todas as pessoas na sua comunicação, exatamente para impedir que elas saibam das verdades e dos fatos, dos acontecimentos. É mais ou menos como você busca hoje no Google todos os delitos do Lula e esses caras, eles borraram tudo da internet. Espera um pouco. Como é que é? O cara é um ladrão, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Só que as provas desapareceram. Por quê? Vocês estão entendendo? Por que desapareceram? Porque a rede social tirou? Não, meus amigos. A rede social foi obrigada a tirar. É diferente. Porque a rede social, ela é uma empresa. Para ela, quanto mais movimento, quanto mais assuntos, quanto mais imagens, mais documentos, mais vídeos passem pelos seus servidores, mais propaganda haverá, mais contratos haverão de empresas. Por quê? Existe interesse. As pessoas se interessam pelos assuntos. Então, as pessoas que se interessam pelos assuntos, eu, por exemplo, navego muito todos os dias e sempre me aparece alguma coisa interessante que eu compro. É verdade. Pode ser um relógio, um sapato, uma pulseira, qualquer coisa, uma ferramenta. É impressionante. E aí é onde as empresas aplicam dinheiro e ganham. E as plataformas ganham através desses investimentos. Acontece que por detrás de mim, por detrás de você, por detrás da plataforma, por detrás da indústria que quer fazer a venda, existe uma sombra. E essa sombra se chama política. E a política usa o nosso próprio dinheiro para ir contra nós mesmos. Vocês estão entendendo? Então, vamos supor, tem um indivíduo que tem poder no seu país, ele chama o responsável por uma rede social e fala assim: olha, nós precisamos controlar esse assunto assim, assado, ou senão nós vamos cortar a tua empresa do país, ou vamos aplicar uma multa de 100 mil reais ao dia na tua empresa por permitir que as pessoas continuem falando sobre isso. Então, o que vocês acham sobre estes assuntos que estão acontecendo? Isso que eu estou explicando para vocês, eu não sei se eu estou sendo
crítico demais. Eu não sei se eu estou sendo um bastardo por estar falando isso, mas é o que eu estou sentindo, porque na semana passada eu recebi um vídeo da doutora Yamaguchi. As informações dela são informações técnicas de uma médica, então vamos atender ao que ela está dizendo, vamos tomar cuidados. Era só o que ela dizia. Então eu peguei o vídeo dela e coloquei dentro de um vídeo meu. Falei, olha gente, vale a pena escutar essas palavras da doutora Anice Yamaguchi. E aí vem uns caras e retiram o vídeo do ar, me colocam uma sanção de 7 dias por eu ter publicado uma informação. Agora, por que a plataforma fez isso? Sabe por quê? Porque existe alguém lá em cima que está pagando e ameaçando a plataforma para que faça exatamente o que eles dizem. Por não fazer, vai haver complicações. Vocês estão entendendo? Então é uma cadeia, é uma escada. E todos os jogadores estão em movimento. Só que existem jogadores como eu, como você, que estamos aqui debatendo ideias, trocando informações, e existem os jogadores que têm interesse em se resguardar de seus próprios delitos e não querem que nós debatemos esse tipo de assunto. Vocês estão entendendo? Então, meus caros, eu vou deixar uma dica para vocês aqui. Graças a Deus, de verdade, eu tenho a sorte de viver em um país livre, ok? Eu vivo realmente em um país livre, onde o governo, o Estado, eles não se intrometem nas nossas vidas. Você simplesmente segue umas regras, certo? Você segue regras, existem regras. Toda manada tem regras, isso é normal. Até uma manada de lobos, cavalos, formigas, elefantes, qualquer coisa que você coloque na natureza, e a nossa não é diferente, porque nós somos animais e pertencemos a esse ciclo. Existem umas regras, nós seguimos essas regras para viver bem. Respeitamos a próxima pessoa, respeitamos como ela vive, e desde que o que ela faça não prejudique a mim, então nós podemos viver bem. E claro, naturalmente, desde que o que eu faço não prejudique o terceiro, o próximo, também podemos viver bem, certo? É isso aí. Coisas simples da vida, é mais simples mesmo. Vamos supor, você tem um bebê na tua casa, aí vem um maldito carro com um alto-falante vendendo o peixe. Acorda o teu bebê, que tem dor de cabeça e vai começar a chorar. Você está super ocupado, trabalhando, fazendo alguma coisa, vai ter que deixar tudo para dar uma assistência para ele. E por aí vai. O inferno psicológico, medicina, médico, blá 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 blá. Notem vocês que apenas o não seguimento de uma simples regra. É proibido fazer barulho na rua e ponto final. Vocês estão entendendo? É assim que nós vivemos. Graças a Deus, eu falo para vocês, eu vivo em um país onde essas regras funcionam. As pessoas aqui respeitam muito as outras pessoas. Nós não usamos nem sequer a buzina do carro, o claxon. Por quê? Porque é uma falta de educação. Não é proibido. Notem bem, atenção. Não é proibido você usar o claxon do seu carro. É falta de educação você buzinar. Então é bastante interessante, mas você se adapta. Por quê? Claro, para mim, uma pessoa que nasceu e dirigiu em São Paulo, depois dirigiu em Madrid, depois dirigiu em Roma, esses 3 lugares, quando você está dirigindo, são 3 lugares completamente parecidos, né? Uma loucura completa. Mas aqui é diferente. As pessoas são muito tranquilas. Pode estar acabando o mundo, as pessoas ficam tranquilas, espera a fila, não existe estresse. E isso é o melhor que se pode ter na sua vida. Não existe estresse. Eu até me apego bastante a todas as notícias que aparecem no Brasil todos os dias, né?
porque aqui é realmente muito aburrido, não acontece nada. Então eu fico observando tudo que acontece no Brasil e, claro, às vezes eu fico indignado com muitas coisas também, né? Por exemplo, você vê pessoas passando necessidade, pessoas com fome, crimes horrendos que acontecem no Brasil todos os dias, horrendos, gente, pelo amor de Deus. Um maníaco cortou a cabeça de uma menina em Itajaí, Santa Catarina, essa semana. O que é isso? Um psicópata? É uma coisa que não se pode evitar em parte alguma, verdade? Mas isso é uma coisa que acontece no Brasil quase a diário, hein? É que alguns crimes sobressaem mais que outros, mas os criminosos do Brasil, eles estão no comando, hein? Eu não estou falando desse exclusivamente, porque eu estou falando do crime organizado mesmo, desde o crime organizado de colarinho, que é o que coloca a tua vida em risco todos os dias. Nós sabemos disso, vocês sabem muito bem que o crime organizado de colarinho, ele está super atuante no Brasil, e eles são os mandatários, não tem quem pare esses caras. As nossas forças armadas que nós temos, o nome já diz, Força Armada. O que significa isso? É a nossa força, a força do povo, a Força Armada. Elas que têm a autorização constitucional para interferir em caso de que as nossas vidas estejam correndo risco, eles não interferem. Por quê? Só Deus sabe. Pergunte ao presidente, que é o chefe das forças. 2. Os caras que fazem as regras, as leis, etc. Quem são esses caras? São os que fazem parte dessas organizações que cometem crimes todos os dias contra o cidadão. Peraí, mas como assim? Se eu pago esse cara para ele fazer as regras ali, e ele está fazendo regras contra mim, tem alguma coisa aqui que não encaixa. Então é isso que você tem que atender-se a esses detalhes, e não abaixar a cabeça quando algum desses caras fala: peraí meu filho, peraí um momento, o que você está dizendo não é exatamente o que eu penso ou o que eu quero para mim, ou para minha família, ou para minha vida. Então nós devemos sentar e debater, porque esses caras que tem aí no Brasil, eles se tornaram ditadores, e você precisa fazer, você tem que fazer o que ele diz, ou senão você vai sofrer as consequências. Que história é essa? Meus amigos, nós estamos no ano de 2022, no século 21. Tudo avançou muito, tudo mudou. Esses picaretas que vocês estão tendo aí como líderes governamentais, eu me refiro muito bem ao Congresso e à Corte Suprema do Brasil, vocês sabem muito bem disso. Esses caras aí estão vivendo na pré-história, onde o cara agarrava ali o cabelo da mulher e saía arrastando ela no meio da terra. Ele não está vivendo nem na época da Revolução Francesa, eles estão antes disso. Então, vamos ver o que está acontecendo aí no Brasil. Então, meus amigos, mais uma vez eu chamo a família aqui. A família, quando eu falo família, é o ser humano, a empresa, você, ok? O funcionário, o empregado, o empresário, todas as pessoas. Atenção ao que essas pessoas, que nós chamamos de políticos, estão fazendo com as nossas vidas. E sobretudo na comunicação. Ainda é possível que vocês possam ouvir a minha voz. Ainda é possível que eu possa ouvir a sua voz. Mas ao pé que vai as coisas, amanhã você já não vai estar me ouvindo mais, nem eu a você, porque esses caras estão desenhando um futuro negro, sombrio e calado, onde você é um robô desgraçado que tem que trabalhar, pagar teus impostos e calar a tua boca, e ponto final.
Como é que é? Não, não é assim não. Eu vou falar para vocês, eu vivo em um país onde nós lutamos todos os dias para diminuir as horas de trabalho. Isso é o que acontece aqui. Hoje existe uma boa disputa entre a Suécia e a Noruega. Lá eles têm 30 horas de trabalho semanal e aqui nós temos 37. E nós estamos lutando para diminuir essas 37. Por quê? Porque assim você dá oportunidade para outros que estão vindo também. Mas tudo isso é feito paulatinamente, devagar, porque não se pode baixar o salário, nem a qualidade de vida. É ao contrário, precisa aumentar a qualidade de vida e o salário. Obviamente que, prestem bem atenção, hoje se trabalha aqui em um projeto que está desenhado já faz bastantes anos para que a pessoa se aposente aos 40 anos. Ou seja, você vai nascer, vai estudar, aos 25 terminou os estudos, você vai trabalhar 15 anos e depois encerra a tua carreira. Com 40 anos você já tem a sua vida econômica estabilizada, você tem seu imóvel para viver, você tem seu meio de transporte particular, pronto, você tem uma boa vida, você tem dinheiro para poder viajar, para poder se divertir com a família. Desculpem, esse é o desenho que está sendo feito aqui para o nosso futuro. Então, peraí, como assim? Aí, meus amigos, entra os maravilhosos robôs que nós temos hoje, que estão substituindo as nossas vidas cada dia mais. Esses robôs são capazes de trabalhar 15 anos sem ter, como não é um ser humano que precisa ir no médico, que precisa tirar férias, que precisa dormir, descansar, se alimentar. Não. Um robô, ele é capaz de trabalhar, a sua vida útil é de 15 anos e ele não para de trabalhar 24 horas por dia. Então hoje você vê um ônibus sem motorista, opa, que isso? Isso é um robô que está trabalhando para você. E esse robô, ele está gerando dinheiro igualmente a um humano. Só que esse dinheiro, ele vai ser usado exatamente para pagar todas as despesas necessárias para que uma pessoa possa se aposentar aos 40 anos. Então amanhã nós teremos milhares, milhões de robôs trabalhando em todas as áreas e nós vamos nos divertir. Essa é a verdade. Notem, por exemplo, o Thorvald. O Thorvald são uma linha de 5 robôs agrícolas que tem aqui na Noruega e que eles substituem o homem. O homem já não precisa estar ali em cima do trator ou fazendo outras tarefas na terra, porque o Thorvald está ali fazendo isso pra gente. Então o fazendeiro, ele e a família dele estão se divertindo, os filhos estão estudando, viajando. Enquanto isso, o Thorvald está trabalhando. Vocês estão entendendo? E é esse o futuro que nós vamos ter amanhã. Os robôs estarão trabalhando para nós. Bom, meus amigos, essa é a maravilhosa notícia, né, que nós vamos debatendo. Esse tipo de coisa, eu já escrevi sobre isso, tá? Já faz uns, não sei, 4 anos, eu escrevi sobre isso. Isso está em andamento e nós vamos sentindo essas coisas em nossas vidas, essas coisas acontecendo, né? Elas estão acontecendo. Muito bem, meus caros, um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Vamos trabalhar um pouco, né?